Vamos para a palavra de Deus? Gênesis 45. Gênesis 45, pega aí. Deixa seu coração abertinho para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite, tá bom? Gênesis 45. Versículo 1 em diante. Domingo nós vamos começar um propósito de 30 dias com a igreja, com toda a igreja. Um propósito para provocar um milagre na sua vida. Tá bom? Vai ser um propósito forte. Começaremos no culto de domingo à noite. É importante que você esteja por aqui para receber a oração e a instrução. Toda a igreja vai poder viver um tempo de céus abertos e de milagres. É ano de cumprimento da promessa. E você vai viver aquilo que Deus te prometeu na palavra. Tá bom? Domingo, não perca por nada. Traga amigos, traga a sua família, vai ser poderoso. Gênesis 45, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Senhor Deus, a tua palavra é viva, é santa, é poderosa, é fiel, inerrante, penetra, transforma de dentro para fora, muda mentalidades, quebra correntes, despedaça grilhões, liberta, Senhor. Oh meu Pai, eu sei que o Senhor mais uma vez manifestará o teu poder aqui. Eu sei, ó Pai, que essas pessoas que aqui estão carregarão para casa algo novo, levarão, Senhor, algo no coração, e isso vai fazer com que a vida deles comece a passar por uma grande transformação. Ouvidos atentos, coração rendido, fala, meu Pai. Teus filhos ouvem com prazer, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. A história do sonhador que nem sonhou tanto assim, mas sonhador não é quem sonha muito. Sonhador é quem sonha e é fiel ao sonho que tem. Quem sonha muito, na verdade, não tem foco em nada, porque cada dia sonha uma coisa diferente. Sonhador de verdade é aquele que pode até não sonhar muito, mas o sonho que sonhou não abre mão. Ele agarra aquilo e tem aquilo como um projeto de vida agora, como um propósito de vida agora. Ele transforma sonho em objetivo, e não admite a possibilidade de não dar passos na direção daquilo que Deus mostrou para ele no sonho, daquilo que o coração dele começa a bater em um ritmo diferente toda vez que ele para pensar. Porque existem sonhos que são assim. Quando a gente para pensar neles, a mão transpira, o coração acelera, dá um frio nas pernas, uma tremedeira. Aquilo demonstra que você já começou a transformar o sonho em um objetivo de vida, e é necessário agora montar um planejamento para alcançá-lo. José não sonhou tanto assim, gente. Na verdade, a Bíblia mostra José tendo 2 sonhos, e o segundo sonho está totalmente ligado ao primeiro. São 2 sonhos que querem dizer a mesma coisa.
José, filho de Jacó. José, que a Bíblia começa a contar a história dele aqui, quando ele é ainda um moço de 17 anos de idade, mas já com 17 anos de idade, já demonstra que é diferente dos demais irmãos. José, que era enviado pelo pai aos campos onde os irmãos estavam cuidando do rebanho, para trazer notícia dos irmãos. José ia vigiar os irmãos, e amando do pai. Quem fez isso com José foi o pai. Quem faz com que José, num grande momento da vida dele, num longo período da vida dele, seja visto pelos irmãos de um modo diferente, foi o próprio pai. E não foi por maldade não, talvez até sem perceber isso. Porque o pai começa a enviar José, e a missão de José é trazer o relatório de como os irmãos estão e o que os irmãos estão fazendo. O que o pai vai conseguir com uma coisa dessa? Vai conseguir com que os irmãos comecem a olhar para José e dizer: ó, X9 chegou, o fofoqueiro chegou, aquele que só vive para vigiar a gente chegou. E não é mais ou menos isso que vai acontecer com a trajetória de José? José vai ser visto pelos irmãos assim. José vai ser enxergado pelos irmãos como um problema, pelo simples fato dele não estar fazendo aquilo que os outros estão fazendo. Porque quando você não faz aquilo que a maioria está fazendo, na cabeça da maioria você virou um problema. Na cabeça da maioria você tinha que fazer o que eles estão fazendo, de modo que se você não quer ter a mesma vida que eles têm, e por isso decide viver de forma diferente, isso soa para eles como uma afronta. É que você olha para a vida deles e você não quer viver o que eles vivem. Você não quer o resultado que eles têm. Você não quer viver o que eles estão vivendo. Você não quer. Você quer uma vida diferente para você. Aí você já entendeu que para ter uma vida diferente da deles, você precisa ser diferente deles. Porque não dá para ter uma vida diferente sendo igual a eles, dá? Não dá. Então José decide ter uma vida diferente, por isso não faz o que eles fazem. Aí José começa a ser visto com um olhar de rejeição. Aí o pai ainda se utiliza disso para usar José para trazer o relatório. Está complicando tudo a vida de José. Chega um tempo que a Bíblia vai dizer que os irmãos dele já não podiam falar com ele pacificamente. Até falava com ele, mas falava com ele, sabe, com ponta de língua, como a gente diz na nossa. Falava com ele de uma forma áspera. Falava com ele, mas falava por obrigação. Se José passasse e desse bom dia, e nem olhava para a cara de José. Aconteceu com você já isso aqui? Eles tinham que tolerar José, porque amar José já não ama mais. Eles olhavam para José e enxergam José como um problema. Aí o que vai acontecer no meio de tudo isso? Deus vai aliviar para José. É isso que acontece? Não. Deus vai colocar um outro ingrediente no problema. O negócio já está complicado para José. José olha para eles, não quer ser igual a eles, não quer ter a vida que eles têm, então decide ser diferente deles. Já é problema para eles. Aí o pai percebe isso e se utiliza de José para receber relatório dos erros dos irmãos. Aí isso já vai indignando ainda mais os irmãos. Aí Deus, ao invés de pegar José, esconder José, deixar José na neutralidade da vida, deixar José com uma vidinha tão sem graça, mas tão sem graça a ponto de não incomodar ninguém, Deus não faz isso. Deus vai destacar José. Deus vai dar um sonho a José, onde o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, onde 12 feixes, o outro sonho, 12 feixes se curvavam diante do feixe dele. Aí complica por quê? Porque José aqui tem 17 anos, repita comigo, 17 anos. Pastor Vitor, ele decidiu ser diferente, e isso é bom. Marcelo, ele olhava para a vida dos irmãos e dizia assim: eu não quero ser igual a eles, e isso é bom. José não cometia os erros que eles cometiam, e isso é bom. Só que José não tem tanta maturidade assim não, gente. José só é um rapaz que olha para quem dá errado na vida e diz: eu não quero dar errado como eles dão, então eu vou ser diferente deles, e isso traz consequência para a vida dele. Mas José não tem tanta maturidade assim não, gente.
Mas Deus deu sonho para ele, Deus deu sonho para ele. Mas não era para acontecer o sonho, ou realizar o sonho na próxima semana, não. Deus o fez sonhar. Mas quem disse que José já está pronto para realizar? Comecei. Eu vou dizer de novo. Porque Deus fez José sonhar. Mas onde é que está escrito que quando Deus faz José sonhar, Deus diz para ele que ele está pronto para realizar? Não está. E Deus não disse que estava. Deus deu o sonho, mas Deus não disse para ele: você está pronto para realizar esse sonho? Não, Deus deu o sonho. Peraí, se Deus deu o sonho a José que não estava pronto para realizar, então por que Deus deu o sonho? Para José se preparar para o sonho. O que eu estou dizendo é que tem pessoas aqui dentro a quem Deus já deu o sonho. Mas deixa a soberba de lado, porque o fato de Deus ter feito você sonhar não quer dizer que você já está com maturidade para realizar, não. O fato de Deus ter te confiado um sonho, Deus não selou dizendo assim: ó, vai acontecer agora. Deus não falou isso. Tem pessoas aqui que Deus fez sonhar, mas Deus te fez sonhar para você acordar e se preparar para realizar. Vai ver a distância entre o sonho e a realização dele aqui. Apóstolo, mas Deus me deu o sonho. Mas esse sonho é para quando? Apóstolo, mas Deus me fez sonhar. Parabéns, louvado seja o nome do Senhor. Deus viu em você características diferentes da característica das pessoas normais, que são a grande maioria, e Deus confiou a você algo forte, algo poderoso, algo tremendo, só que não veio com carimbo dizendo: é amanhã. É para você se posicionar de maneira que combine com o sonho. Você precisa agora começar a moldar a sua vida de maneira que a sua vida fique parecida com o sonho que Deus te deu. Quem tem sonhos aqui, levanta a mão e dá glória a Deus. Só que o fato de ter sonho faz muita gente pensar que já está pronto. Aí é o perigo. Porque aí pega o sonho que Deus deu e transforma em pesadelo. Após Deus me deu o sonho de estar no louvor. Você já está fazendo aula de canto? Porque se Deus te deu um sonho de estar no louvor, você não se preparou para o louvor ainda, se Deus te colocar aqui em cima amanhã, vai ser pesadelo, não só para você, mas para a gente que vai te ouvir também. Vai ser um pesadelo para quem for te ouvir. Você vai cantar mal, você vai desafinar, você vai cantar errado. Após Deus me deu um sonho de ser pregador. Você já lê a Bíblia? Você conhece pelo menos de cor os 10 mandamentos? Que a pessoa diz que é pregador, mas se eu perguntar, fala agora os 10 mandamentos, nem sabe. Não conhece nada da Bíblia, nem o básico. E está dizendo que é pregador. Aí é o seguinte: se eu te colocar aqui no altar amanhã para você ser pregador, não passar você pela ignição, não passar você pelo treinamento, o sonho vai virar pesadelo. Por quê? Você vai subir aqui, você não vai pregar nada com nada, a mensagem não vai ter contexto nenhum, vai começar de um lado, vai terminar de outro, ninguém vai entender nada, vai entrar vazio, vão sair vazio, e eu vou ficar maluco ali no canto. Vai ser um pesadelo para você, para mim e para quem veio para o culto. Por quê? Porque Deus te deu um sonho, mas você já tem maturidade para a realização dele? Você já está preparado para realizar o sonho? Após Deus me deu o sonho de comprar um carro zero. Tá, mas você já está trabalhando para isso? Você pode comprar um carro zero com R$1, né? Vai lá, dá R$1 de entrada e parcela o restante em 48 suaves prestações que estão acima da sua capacidade orçamentária. Aí 3 meses depois o sonho virou pesadelo. Por quê? Porque Deus te deu um sonho, mas Deus carimbou, disse que ia ser agora. Não, virou pesadelo. O fato de José ter sonhado não quer dizer que José estava pronto para a realização daquele sonho. Após, por que José demorou tanto e passou por tanta coisa até sentar na cadeira de governador do Egito? Exatamente por isso. Porque Deus deu o sonho,
Mas agora é necessário José entrar na faculdade da vida para se preparar para o sonho que Deus deu para ele. Eu estou pregando para sonhadores. Eu vou dizer uma coisa: eu terei maior prazer de aplaudir você realizando o teu sonho, mas eu só vou aplaudir se eu perceber que você está preparado para sustentar o sonho. Se você quiser colocar os pés pelas mãos, eu não consigo celebrar com você, porque eu sei que não vai ser bom. José sonha. Uma das características de quem não está preparado para o sonho que recebeu de Deus é contar para quem não se deve contar. José vai contar sonhos tão grandes para gente que nem sonhava na vida. José esperava o quê? Que os irmãos dele aplaudissem ele? Os irmãos dele já têm bronca dele. Os irmãos dele, Bruno, já têm inveja dele. De acordo com a Bíblia, não podem falar com ele pacificamente. Por quê? Porque para engrossar mais o caldo ainda, o pai dele fez para ele uma túnica talar, colorida. O que é túnica talar? Comprida e diferente, cheia de cores. Então a túnica de José é maior e diferente da túnica dos irmãos. Pegou ou não? A túnica de José não é só diferente. A túnica de José é maior e é diferente. E isso faz com que os irmãos comecem a babar de ódio dele. Então os irmãos já têm, na visão deles, todas as razões do mundo para odiar José, para invejar José. Aí vem Deus e faz José sonhar. Mas aonde está escrito no texto que Deus mandou José contar o sonho? Acaso em alguma parte do texto Deus disse assim: agora José, acorda do sonho, desperta aí, vai, acorda e conta tudo para os seus irmãos? Não está no texto isso. Aí o José, que tem sonho, mas ainda não tem maturidade, chama os irmãos para uma conversa. Vai chupar manga com os irmãos lá na roça. Começa a conversar com os irmãos: olha, irmãos, vocês não sabem o que me aconteceu. Eu tive um sonho onde os feixes de vocês, a gente estava no campo, e os feixes de vocês todinho se curvavam diante do meu feixe. Se fosse você, um dos irmãos José, você ia falar o que para José? Ah, que legal, Zé. Você ia querer dar uma banda nele, um mata-leão, jogar ele dentro de uma vala. Você ia querer quebrar uma ripa nas costas dele, pegar um gradil, enrolar ele no arame farpado. Ele está pensando que é quem? Como é que ele chega na cara dos irmãos e diz: olha, o teu feixe vai se curvar diante do meu? Ué? Tem sonho, mas ainda não tem maturidade. Porque quem sai contando os sonhos que tem para qualquer pessoa ainda não entendeu o que Deus está esperando de você. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: aprenda a guardar os segredos que Deus tem contigo. Porque Deus te leva para o quarto para orar lá dentro e para ouvir a voz dele, porque lá dentro ele vai te revelar segredos. Eu vou repetir, lembra do que Jesus ensinou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te ouve em secreto, porque ele te recompensará em público. Não é para você contar o que Deus falou contigo dentro do quarto para todo mundo, nem nas redes sociais. Aí você vai para um lugar de oração, você ora a Deus, em alguns momentos Deus fala com você, é lugar secreto. Você consegue entender o que é essa palavra? Secreto. Você vai para um lugar secreto, você fala com Deus em secreto, Deus responde a você em secreto e você torna tudo público. Você acorda, você sai da oração, você já corre para o grupo de WhatsApp. Deus falou isso. Pronto. Deus te falou, mas Deus não mandou você compartilhar com ninguém. José compartilhou. Tem coisas na vida de Zé que poderiam ter sido evitadas. Tem dores que a gente já sofreu na vida que poderiam ter sido evitadas. Mas sabe por que não foram? Por causa da nossa falta de maturidade. De abrir coisas particulares para quem nunca soube o que é assunto íntimo ou particular. Torna tudo visível diante dos olhos de todo mundo. Você conta para a tua melhor amiga, só que a tua melhor amiga chama todo mundo de amiga. Aí já era. Porque ela vai contar para todo mundo, porque todo mundo ela chama de amiga. José contou para quem não podia contar, meu bem. Agora os irmãos estão munados, estão babando.
Os irmãos, como a gente diz lá em Santa Cruz, estão monados, bichos estão doidos. Eles estão doidos para passar um caminhão de cana, eles puxar a cana queimada e arrebentar o lombo de José na cana queimada. Aí eles vão para o campo, passa o tempo, o pai diz assim, ó, vai ver onde que seus irmãos estão, o que seus irmãos estão fazendo. Vai ver o que seus irmãos estão fazendo. Quando o Zé vai, os irmãos já não estão no lugar que o pai mandou estar. Aí um homem encontra Zé e fala assim, olha, está procurando alguém? Aí Zé diz, estou procurando meus irmãos. Não, não estão mais aqui não, eles foram para Dotã. Aí Zé anda um pouco mais e encontra os irmãos. De longe os irmãos olham e dizem assim, ó, lá vem o sonhador mor. Lá vem o atrevido. Lá vem aquele que se acha. Aí eles pensam assim, ó, vamos jogar Zé dentro do buraco. Vamos jogar Zé dentro dessa cisterna aqui, ó. Tinha uma cisterna lá. Tinha um poço de água lá. Aí quando o Zé chega, eles arrancam a túnica de José. Quem é essa turma? A turma para quem ele contou os sonhos. Porque tem gente que se ouvir teu sonho hoje vai querer te matar amanhã. Tem gente que se ouvir da tua boca os teus sonhos hoje vai querer te atrapalhar daqui a pouco. A turma para quem ele contou os sonhos arranca a túnica dele. Arranca, tira aquilo que era dele. Aquilo que ele recebeu do pai. Pegam ele e jogam ele no fundo do poço. Jogam José lá dentro da cisterna. E não tinha água lá, ainda bem. Não tinha água lá, porque Deus é fiel. Eu vou repetir. Não tinha água lá, porque Deus é fiel. Poço sem água dentro é algo dando errado. Porque poço tem que ter água dentro. Se o dentro do poço não tem água, é porque está dando errado. Então naquele dia aquele poço estava errado. Tem hora que Deus faz alguma coisa dar errado só para poupar a tua vida. Só para livrar você. O poço não tem água. Por quê? Porque Deus é fiel. E lá atrás Deus havia dito, isso aqui é época dos patriarcas, e lá atrás Deus havia dito que ninguém mais ia morrer nas águas. Deus falou para Noé, aquilo era promessa, e a gente está aqui ainda no período dos patriarcas, então José não podia morrer afogado. Aí agora José está dentro do poço, e os irmãos estão lá em cima. José está lá embaixo, os irmãos estão lá em cima e conversando entre eles. Eles estão por cima de José, falando acerca da vida de José que está embaixo. Tem gente que é assim, quer te ver embaixo para ficar falando de você, achando que está por cima. Tem gente que está achando que está por cima e fica falando de você porque pensam que você está por baixo. Só que tem um detalhe, pergunta qual? Você não está dentro desse poço para morrer. Você está dentro desse poço para amadurecer. Por que José foi parar nesse poço? Para aprender a nunca mais falar com quem não é para falar. Para aprender a nunca mais compartilhar o que Deus falou com ele em secreto, em público. Por que José foi parar no fundo desse poço? Para aprender a nunca mais fazer fofoca dele mesmo com os outros. Porque você está tendo fofoca com o teu nome, de repente quem começou a fofoca foi você. Que você contou para pessoas o que não era para ter contado. Aí agora está todo mundo comentando, mas quem começou a fofoca foi você, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Era segredo seu com Deus. Só que você contou para alguém. Então esse buraco, esse fundo de poço, não é para matar José, é para ensinar José. Lá vai, lá vai, lá vai. Tem gente que está passando por luta aqui, mas não é para te matar. É Deus querendo te ensinar. Quem está comigo? Tem hora que a gente fica dizendo que o que está impedindo a nossa vitória é o inimigo. O inimigo se levantou, o inimigo, e não é o inimigo. Tem hora que é pura falta de sabedoria. É pura falta de entendimento. É falta de maturidade. Apóstolo, mas o inimigo está se levantando contra a minha vida. Conversa comigo 5 minutos, eu vou ver se é inimigo mesmo. Conta para mim o que você fez, que eu vou te dizer se foi o inimigo ou se foi o teu espelho. A pessoa que você vê todo dia no espelho. De repente você está dizendo, eu vou me levantar contra o diabo porque ele se levantou contra mim. Mas você precisa se levantar contra o seu eu que precisa ser sepultado. É falta de maturidade em alguns casos. Tem mulher aqui que não ganha marido para Jesus e está botando a culpa no diabo, e nem é diabo. Só se o teu apelido na escola era diabo, eu não sei.
Por quê? Porque é você que fala mal da igreja em casa, é você que fala mal dos irmãos da igreja dentro da tua casa, é você que critica os obreiros dentro da tua casa. Aí depois de criticar a igreja, criticar pastor, criticar todo mundo, você diz pro marido: vamos para a igreja comigo. Como que ele vem? Se você pintou na cabeça dele que igreja é muito semelhante a inferno, como que ele vai querer estar aqui? Se você diz para ele dentro da tua casa que a irmã fulana não falou com você, que a outra ali te deu uma rasteira, que a outra lá fez fofoca de você, como? Como? Ah, mas é o demônio. Não é demônio, é falta de maturidade. E lá estava José. Tem algum demônio se levantando contra José? Não. Os irmãos de José estão endemoniados? A Bíblia não está dizendo isso não. A Bíblia só está dizendo que José contou para quem não era para contar, e agora está sofrendo a consequência da falta de maturidade que teve. Está no fundo do poço. Mas eu repito, o fundo do poço não era para matar, era para ensinar. Me ajuda a pregar? Dá uma olhada para essa coisa fofa aí. Pergunta assim: está aprendendo? Você está aprendendo? Porque deserto é didático na vida do crente. Tempestade é didática. Fundo de poço também é didático. O propósito de José dentro daquela cova não era lutar para sobreviver, porque Deus não ia deixar José morrer ali. Apóstolo, não entendi. Eu vou desenhar para você entender. O propósito de José dentro daquela cova agora não era lutar para sobreviver. Ele não precisava ali dentro da cova lutar para sobreviver, porque ele nunca foi jogado ali para morrer. Porque o Deus que prometeu para ele lá na frente ia cumprir. Então presta atenção, José aqui não está correndo o risco de morte, de maneira nenhuma. Não. Mas os irmãos queriam matar. Mas pode ter certeza, entre o que eles querem e o que Deus permite é um abismo de diferença. José aqui dentro dessa cova não tem que lutar para sobreviver. José tem que parar para aprender. Talvez nessa luta que você está passando, você está dizendo: eu tenho que dar um jeito, porque senão eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Você está lutando para tentar vencer isso aí, porque você está com medo disso aí destruir você. Não, isso aí não vai destruir você. Não é para te destruir, é para te ensinar. Então, ao invés de pedir a Deus para te livrar disso aí, pede a Deus assim: Senhor, me ensina nisso aqui. Me ensina nesse deserto, me ensina nesse vale, me ensina nessa crise, me ensina nessa escassez, me ensina nessa porta fechada, me ensina nessa enfermidade. Eu vou repetir: não é para te matar, é para te ensinar. Esse poço era para ensinar José a não abrir a boca grande dele, para contar para quem não era para contar. Aí vem a caravana de ismaelita. Aí tiram José do fundo do poço. E quem sabe José agora está pensando: pronto, me tiraram daqui agora. Não. Só que quando tiram ele do fundo do poço, agem com ele como se ele fosse uma mercadoria. Já agiram com você como se você fosse um objeto, uma mercadoria? Eles vendem José para a caravana de ismaelita. E essa caravana de ismaelita agora vai caminhando. E o destino deles é o Egito. É interessante isso, né? Porque José é da descendência de Isaac. Aí alguém que é da descendência de Isaac vai ser vendido para alguém que é da descendência de Ismael. E sabe quem é Ismael? Foi aquele que cresceu no deserto. Sabe quem foi Isaac? O que cresceu do ladinho do papai. Agora aquele que é descendente de Isaac vai ser vendido para aqueles que são descendentes de Ismael. E eles vão caminhando até o Egito. E quando chegam lá no Egito, alguém olha para José. José vai ser colocado no mercado de escravos. José vai ser exposto como uma mercadoria no mercado de escravos. E descem ali as autoridades do Egito para ver as mercadorias que chegaram. Dentre essas mercadorias tem especiarias, tem azeites, tem tudo aqui, mas também tem escravos. Dentre os escravos, José. E José vai ser apresentado como o objeto, a mercadoria. E é interessante que quem desceu naquele dia ali para ver se tinha alguma coisa interessante para comprar, bateu os olhos em José e disse: eu vou comprar esse aqui.
Compraram José. Diga assim: compraram José. Fala mais alto: compraram José. Você consegue entender que alguém viu valor em José? José foi vendido pelos irmãos, mas alguém viu valor em José? José foi jogado no fundo do poço pelos irmãos, mas alguém viu valor em José? Sabe qual é o nosso problema? É ficar querendo que pessoas que não veem valor em nós enxerguem. Enquanto isso, a gente deixa de lado pessoas que sempre valorizaram a gente. Alguém está vendo valor em José. E qual é o nome desse alguém? Potifar. Potifar é uma autoridade dentro do Egito. Ele vê valor em José e compra José. E leva José para ser escravo. Ninguém comprava um escravo naquela época direto para dentro de casa. Primeiro era submetido no trabalho no campo ou fora da casa para ser avaliado. Só que José, o que José é colocado para fazer, José faz tão bem, mas tão bem, que José, mesmo sendo escravo, vai ser promovido. Apóstolo, não estou dizendo, eu posso falar, Kelly? José é escravo e vai ser promovido. Tem gente aqui que é liberto e é demitido. Porque depende do comportamento, Marcelo, que a gente apresenta na hora que está servindo. José estava ali para servir. E olha como que José vai servir. José serve com tanta excelência, mas com tanta excelência, que mesmo ainda sendo escravo, ele vai ser promovido. E tem gente que diz que é liberto, mas só desce, enquanto aqui o escravo está subindo. Que coisa! José serve com maestria. Aí Potifar percebe que há nele uma característica interessante. E Potifar agora coloca José sobre todos os seus negócios. Potifar agora só recolhia o dinheiro. Quem trabalhava, quem governava, quem comandava, quem tomava as decisões de todos os negócios de Potifar era José. Havia sobre José uma unção de governo. José está governando com maestria, com excelência. Aí o texto vai dizer que a mulher de Potifar decide dar umas beijocas em José, né? Ela deseja José, ela quer José. Ela com certeza está cercando José, e José fazendo de tudo para se esquivar dela, até que chega um dia que ela está sozinha, José está na casa, ela parte para cima de José. Só que é o seguinte, José foge. E quando foge, deixa a roupa na mão dela. Não é isso? A Bíblia diz que deixou a roupa na mão dela. A Bíblia não está dizendo que a mulher arrancou as roupas de José pela cabeça, não, tá? A Bíblia está dizendo que a roupa de José ficou na mão da mulher. E quando você leu esse texto de forma rápida, até o dia de hoje, você imaginou que fosse um coletinho. José está com um coletinho. Aí a mulher botou a mão no coletinho, José saiu correndo, fez assim, ó, o coletinho ficou. Mas não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz que a roupa dele ficou na mão dela. Para a roupa de José ter ficado na mão dela, não se escandaliza comigo não, é porque o José já estava sem roupa. Ou você acha que a roupa de José é igual aquela de desenho animado, que põe a mão aqui, puxa, ela sai com tudo? Não. É porque José quase foi. Mas de repente, a maturidade de José apareceu novamente. José está crescendo, José está apanhando da vida, está difícil para José, mas José está evoluindo, José está crescendo, ele sai. Só que a mulher diz, olha, o teu empregado tentou me agarrar. E aí o que vai acontecer com José? José vai ser lançado na prisão. Vou acelerar. José vai ser lançado na prisão. Na prisão tem um padeiro e tem um copeiro, os dois vão sonhar. José interpreta o sonho dos dois. E é interessante que nessa prisão onde ele é prisioneiro, quem tem as chaves da prisão é ele, porque ele caiu na graça do carcereiro. O carcereiro confia tanto nele que a chave da prisão está na mão dele. Só que ele não usa a chave da prisão para sair da prisão, porque ele sabe, o Deus que permitiu que eu entrasse aqui, no dia certo, no tempo certo, ele vai me tirar daqui. E o que é isso? Maturidade. Quem tem maturidade não apressa as coisas. Quem tem maturidade sabe esperar a hora certa. Que bênção na hora errada é maldição.
José interpreta os sonhos, pede para o copeiro que vai ser restituído ao seu cargo, lembrar dele quando colocar a taça na mão de Faraó. Passam 2 anos, José está esquecido na prisão pelo homem, mas está sendo tratado o tempo todo por Deus. Eu vou repetir, está sendo tratado o tempo todo por Deus, porque lá atrás Deus deu um sonho a ele, e José precisava se preparar para o sonho que Deus deu a ele. Agora olha que coisa interessante, me mostra na Bíblia, onde que José bateu de frente na casa de Potifar. Me mostra na Bíblia, José querendo matar Potifar, chamando Potifar para a mão, e dizendo: eu não aceito o Senhor fazer uma coisa dessa comigo. Tem isso na Bíblia? Não. Me mostra na Bíblia onde que José está revoltadinho na prisão, querendo bater em todo mundo, querendo brigar em todo mundo, querendo quebrar a cela. José está batendo de frente com alguém na prisão? Sim ou não? É porque quem bate de frente com liderança hoje em dia são os crentes do século 21. José não discute com Potifar, José não quebra o pau na prisão. 2 anos depois, Deus dá um sonho para Faraó. Faraó sonha, não há ninguém que interprete, aí o copeiro lembra. E é interessante que o copeiro não lembrou do nome de José, mas ele lembrou da capacidade que José tinha. Então o que ele lembra de José não é de José, ele lembra de José sobre aquilo que Deus colocou na vida de José. É bom isso, quando nós somos lembrados por aquilo que Deus faz através de nós, e não pelo nosso nome. Aí o copeiro diz assim: olha, tem lá na prisão um homem, sobre o qual habita o Espírito excelente, certamente ele terá interpretação para esse sonho do Senhor. Certamente. Faraó manda buscar José na prisão. Aí você já conhece a história. José toma um banho, troca de roupa, faz a barba e vai se colocar diante de Faraó. Repita comigo: tomou um banho, trocou de roupa, agora diz assim, ó, fez a barba. Pergunta para o teu irmão: por quê? Por que José raspou a barba, varão? Por que José raspou a barba? Pergunta para mim, Felipe. Por quê? Porque ele está no Egito. José quer chegar na frente de Faraó sem nenhuma barreira para que Faraó ouça o que ele tem a dizer. José quer chegar na frente de Faraó, e se José chega na frente de Faraó com barba, seria um problema. Por quê? Porque no Egito os homens não usavam barba. Eu vou repetir: os egípcios não usavam barba. Então José quer chegar na frente de Faraó com a certeza que Faraó não vai ficar olhando para a barba dele, e aquilo vai atrapalhar Faraó de ouvir o que ele tem a dizer. Sabe qual é o nome desse negócio aqui? Pergunta o quê? Maturidade. Maturidade. Que quem é imaturo quer meter o pé na porta e dizer assim, ó, tem que aceitar do jeito que eu quero. Os imaturos, os imbecis imaturos, falam assim, não, é do jeito que eu quero e acabou. Só que ele não está na casa dele, não. Ai meu Deus, eu vou falar. Marcelo, eu vou falar. O Ignição está no culto, não está? É culto Ignição, irmão, é treinamento, está no culto, tá ou não está? Porque na igreja a gente tem que sentar para conversar, para ver como é que vai ser. A gente tem que tomar as decisões em conjunto. Igreja não é democracia, é teocracia. Quem manda na igreja não somos nós, quem manda na igreja é Deus. Não, as decisões têm que ser compartilhadas. Está escrito aonde? Igreja não é democracia, igreja é teocracia, onde Deus manda através do pastor, do homem que ele levantou. José poderia dizer, não, eu vou, mas tem que ser do jeito que eu quero. Eu vou de barba, eu vou de cabelo grande, tem que ser do jeito que eu quero. Eu vou, mas vai ser do jeito que ele vai parar para me ouvir. Maturidade. Aí ele chega diante de Faraó, Faraó conta o sonho para ele, ele interpreta o sonho de Faraó com exatidão. Faraó fica parado olhando para a cara dele assim, ó. O cara tá lá igual, né? Barba raspadinha, tudo direitinho. Faraó tá parado olhando para ele, que legal. Aí Faraó coça a cabeça, pensa, peraí,
Deixa eu ver no meio dos meus aqui, quem eu posso, deixa eu ver, fulano de tal, não, é imaturo demais. Aquele outro, não, vive batendo de frente com todo mundo. Potifar, não, Potifar é nervoso, tem problema em casa com a mulher, não vai dar certo não. Potifar não anda bem lá no casamento, se eu botar Potifar para governar, vai ser uma bagunça doida. Ah, o primo de Potifar, não, o primo de Potifar é doido igual a ele. Deixa eu ver, não. Peraí, você, eu o quê? Não há ninguém aqui no Egito mais capaz do que você para governar. A partir de hoje, você só é menor do que eu no trono, mas é você que vai governar sobre tudo. Potifar pertencia à corte. Mas olha como Potifar resolvia os problemas dele, só ouvindo um lado. Você acha que Potifar não almejava o cargo que Faraó deu para José, não? Você acha que não seria da vontade de Potifar, já que ele era da corte, ocupar a cadeira que Faraó agora vai dar para José, não? Claro que sim, claro. Ele é a autoridade do Egito, ele pertence à corte do Egito. Se tem alguém que eu creio que queria essa vaga aqui, era Potifar. Mas como que Faraó ia dar uma vaga para uma pessoa descontrolada dessa? Como que vai colocar um homem desse aqui em cargos de excelência? Um homem que só ouviu um lado da história, um homem que foi parcial, que só escutou um lado e tomou uma decisão com base na voz de uma pessoa só. Não tinha como. Ele olhou para José e disse assim, ó, tem que ser você. Estou terminando, porque aí José vai governar. Vem os 7 períodos de vacas gordas. José está enchendo os celeiros, enchendo os celeiros, enchendo os celeiros. Deus não fez milagre, é José com maturidade. Deus não fez sair a terra dar mais trigo do que o normal, não. Deus deu sabedoria a José, e José teve maturidade. Talvez você está pensando aí que o teu problema financeiro é demônio. E se eu te disser que é falta de maturidade em muitos casos aqui? José com maturidade, foi guardando, enchendo o celeiro, enchendo o celeiro, enchendo o celeiro. Quando vieram os 7 anos de escassez, José tinha trigo, o Egito tinha trigo para vender para todas as nações que não tinham trigo. 2 anos já de crise na terra, mas o Egito está nadando contra a correnteza. Por quê? Porque tem alguém com maturidade cuidando da casa. Tem alguém com maturidade governando aquele lugar. E agora está todo mundo sofrendo, mas ali está tudo tranquilo. Por quê? Porque ali tem alguém com maturidade à frente. Aí vem os irmãos de José a primeira vez, vem o irmão de José a segunda vez. Sabe aqueles irmãos que jogaram ele no buraco lá atrás? Pois é, estão vindo ainda. Apóstolo, então, agora o sonho vai se cumprir? Não se cumpriu ainda não. Porque tem gente que pensa que o sonho de José se cumpriu quando José sentou na cadeira. Não foi nada de cadeira lá atrás. Tem alguma cadeira lá atrás? No sonho? Não tem. Porque eu já vi pregador, inclusive, encerrar a mensagem aqui, e Deus realizou o sonho que Deus para José. José se tornou governador do Egito. Esse não foi o sonho. Esse não foi o sonho. Essa foi uma conquista, mas não foi o sonho. O sonho foram os irmãos se curvando diante dele. Esse foi o sonho. Agora olha só, José é o governador do Egito, mas os irmãos ainda não se curvaram. Pergunta para mim, por quê? Porque José ainda precisa amadurecer uma coisa. Mas José agora está rico, mas não está maduro. Mas José agora é uma autoridade, mas ainda não tem maturidade. José ainda não estava pronto. Cuidado para você não olhar para a vida de alguém, a pessoa cheia de coisas, e achar que aquela pessoa tem maturidade. Cuidado. Senta com ela e conversa 5 minutos. De repente, quando abrir a boca, só vai sair besteira. Cuidado. José agora é o governador, é o bambambam, é ele que manda e desmanda, mas o sonho não se cumpriu ainda não. E se o sonho não se cumpriu, é porque faltava alguma coisa em José. Deus já pode estar te abençoando muito, mas aquele sonho ainda não aconteceu. É porque está faltando alguma coisa em você. E agora? E agora que ele vai ter que olhar para os irmãos. E agora é a maior prova de fogo da vida dele. Porque ele pergunta assim para os irmãos aí, e primeiro ele se apresenta, né? Eu sou José, vosso irmão. Vive ainda o meu pai? Olha isso, Maico. Vive ainda o meu pai? Quem?
Quem? O pai jogou ele na cisterna? Não. O pai tinha inveja dele? Não. O pai tinha ódio dele? Não. O pai jogou ele fora? Não. E por que ele está há 20 anos sem ver o pai? Porque quem fez foram os irmãos. O pai não fez mal nenhum a ele. O pai está pensando que ele está morto. Aquele pai amava ele. E ele deixou, Bruno, o pai que o amava, 20 anos sem vê-lo. O pai está chorando 20 anos, achando que o filho está morto. E o filho está vivo e não vai lá para dizer para o pai: pai, estou aqui, pai. O que é isso? Falta de maturidade. O que? Não honrar pai e mãe. Falta de maturidade. Não honrar quem Deus constituiu por seus líderes. Falta de maturidade. Não se preocupar com aqueles que Deus estabeleceu sobre você. Falta de maturidade. Vive ainda meu pai? Ó, além de nunca ter procurado o pai, ele nem sabe se o pai está vivo ou está morto. Só que na cabeça do pai ele estava morto. Aí os irmãos vão dizer para ele: sim, vive ainda o nosso pai. Aí José agora quer que o pai venha. Mas olha o que José vai falar para os irmãos: fiquem tranquilos. Ó, chegai-vos a mim. E chegaram-se. E ele disse: eu sou José, vosso irmão. A segunda vez que já está dizendo: a quem vocês venderam para o Egito. Aí ele falando: ó, sabe quem eu sou? Eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Precisa tocar nesse assunto? Precisa tocar nesse assunto? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque por me haverdes vendido para cá. De novo, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não fica triste porque vocês me venderam, não. Porque quando vocês me venderam, não, porque eu não quero falar mais sobre isso não, mas quando você me vendeu, não, porque eu não quero, para mim é assunto encerrado, mas quando vocês me venderam, eu estou bem agora, mas quando vocês me venderam, eu sou vitorioso, mas quando vocês me venderam, ei, está doente ainda, Zé. José ainda está doente. José agora tem roupa de linho fino, senta na cadeira de governador. José tem gente abanando ele com pena. José toma banho com sais, mas ainda está doente. Que quem só vive falando do que fizeram com você no passado, você está doente. Se você só vive lembrando do que te fizeram. Ah, mas você viu o que ela fez comigo? Ah, mas olha o que ela fez comigo. Mas ela fez comigo. Apóstolo, hoje eu estou bem, mas o que ela fez comigo? Apóstolo, eu já perdoei ela, mas ela fez assim, 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 assim. Apóstolo, eu já esqueci, mas ela... Você não esqueceu nada, você está doente. E está faltando maturidade para reconhecer que está doente. Está batendo no peito dizendo: estou curado, mas na verdade está cheio de mágoa. Está cheio de rancor, está cheio de ódio. E enquanto isso estiver dentro de você, o sonho não vai se cumprir. Afinal de contas, você quer melhorar de vida, ou você quer que Deus cumpra aquilo que te mostrou em sonho? Que para melhorar de vida, vai trabalhar. Agora, se quer viver os sonhos de Deus, vai obedecer. Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa situação na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Vocês me venderam. Eu estou aqui, mas vocês me venderam. Mas quando vocês me venderam, e vou dizer mais, Deus só me mandou de frente para poupar vocês. Ai de vocês se não fosse eu. Conhece alguém assim? Não, se não fosse eu, era para estar mal. Se não fosse eu, era para estar quebrada. Se não fosse eu, se não fosse você. É por isso que está com a vida travada e o sonho não acontece. Porque está com o coração cheio de mágoa, cheio de raiz de amargura. Paulo escrevendo, Paulo vai dizer que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. A raiz de amargura é igual um guarda-chuva aberto. Está chovendo, mas a chuva não cai em você, porque você está com o guarda-chuva aberto. Deus está derramando, mas não alcança você, porque a raiz de amargura está funcionando como uma capa de chuva à sua volta. Se eu fosse você, eu virava essa página de uma vez por todas hoje. Se eu fosse você, eu dizia: Senhor, eu preciso ter maturidade para perdoar. Eu preciso ter maturidade para esquecer, para lembrar e não doer. Eu preciso ter maturidade para resolver isso dentro de mim, porque eu sei que mesmo que eu já tenha chegado no ponto, a realização não vai acontecer se eu não amadurecer.
Pergunta para o teu irmão assim: você tem maturidade mesmo? Se eu pedir para expor o seu dia aqui hoje, não vai aparecer você falando de ninguém? Se eu tivesse o poder de colocar as tuas conversas aqui hoje na tela, não ia aparecer você falando mal de ninguém, reclamando de ninguém, se lamentando de ninguém? Você tem maturidade mesmo? Porque fingir que tem não vai mudar a sua situação. Sabe o que José fez? Pergunta o quê? Chorou. Mas o cara chorou. Ele chorou, porque José sabia, aqui dentro tem coisas que ainda precisam ser transformadas. E só quando José conseguiu liberar de verdade o perdão e olhar para o rosto do pai dele, é que o sonho se cumpriu diante dele. Fica de pé porque eu preciso terminar. Apóstolo, eu já perdoei, mas eu não quero nem olhar para a cara dela. Vou te dar uma foto dela. Eu vou mandar foto dela para você de 5 em 5 minutos no WhatsApp. Vou te metralhar, toma. Já perdoei, mas eu não quero saber mais na minha vida. Você não perdoou. Apóstolo, o senhor está dizendo que eu tenho que estar junto? Não estou dizendo que você tem que estar junto, mas a sua fala denuncia que você não perdoou. Porque tem ódio aí na palavra. Tem mágoa nessa palavra. Tem rancor aí. Está meio disfarçado. Aí você tenta dar uma de super crente. Não, eu não tenho nada disso não. Você já reparou que ninguém aqui tem isso? Ninguém aqui tem isso. Ninguém. Se eu perguntar um para o não, eu não, rapaz. Ninguém. Acho que a coluna do meio é que tem. E olha que nem coluna no meio tem. Que todo mundo aqui é curado. Me diz uma coisa: se você é curado, se você já tem maturidade para receber a promessa, sua vida está desse jeito por quê? Apóstolo, é seu aniversário. O maior presente para mim é ver sua vida transformada. O maior presente para um pastor é ver sua ovelha curada, crescendo, dando certo na vida, sorrindo, mas de verdade, seguindo em paz, tendo satisfação no que faz, servindo a Deus com amor, sabe? Pessoal do Ignição, obreiros que aqui estão nessa noite reunidos. Obreiros, você está com maturidade, obreiro? Me dá seu telefone aqui para dar uma olhada nessas conversas suas. Deixa eu ver as fofocas dos grupos que você faz paralelo. Que tem um grupo do corpo de trabalho e tem um monte de grupinho paralelo. Grupo A, grupo B, as incendiárias, os tocha de fogo, os unha de vampiro, os olhos de fogo. É um monte de grupo paralelo para quê? Porque a fofoca não pode estar no corpo, né? Tem que estar nos grupos paralelos, nas formações de quadrilha. Não sei por que eu estou passando por isso. Sabe não, né? Tão inocente, tadinho. Ah, tadinho. Sabe sim. Vamos resolver isso. Ô José, perdoa quem tem que perdoar, José. Ô José, cadê teu pai? Seu pai está pensando que você está morto, rapaz. Olha o que você está fazendo com ele. Olha o que você está fazendo com as pessoas, rapaz. Você está chamando sentar no trono de vitória. Sentar no trono, Deus só te colocou aí por um propósito. Sentar nesse trono não é vitória não, rapaz. Sentar nessa cadeira não é a tua vitória não. Tua vitória é ver o sonho que Deus te fez sonhar se realizar. Isso sim é vitória. E vou dizer mais: nem precisava ter cadeira de governador se o sonho se realizasse de outra forma. Por quê? Porque o que importa para nós é viver o que Deus quer que a gente viva. O resto é consequência. Feche teus olhos. Talvez você tenha um grande chamado, sabe? Um grande chamado. Talvez Deus tenha colocado dons na sua vida. Talvez Deus tenha te feito grandes promessas. Talvez Deus tenha derramado uma unção poderosa sobre você. Só que não está dando fruto. E por que o sonho ainda não se cumpriu, apóstolo? Aí é com você, não é comigo. É você tem que ter maturidade suficiente para perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso que eu estou passando? Porque se o apóstolo falou hoje que o que eu estou passando não é para me matar e é para me ensinar, então me ensina.
que o senhor quer me ensinar com isso? José precisava urgentemente de uma autoanálise. Urgentemente. José sabia, José está focado no que os irmãos fizeram. Não porque quando vocês me venderam, porque quando vocês me venderam, que quando vocês me venderam, quando vocês... José precisava parar de falar do que os irmãos fizeram e começar a entender o que ele precisava fazer. Será que o seu coração está pronto porque Deus preparou para você? Agora eu estou perguntando para quem está aqui na minha frente mesmo, vocês que vieram para esse culto hoje. Será que o teu coração está preparado, pronto para aquilo que Deus preparou para você? Ou será que o seu comportamento está sabotando o sonho? Aí você diz, está demorando. Quem está demorando, Deus ou você? Cadê a tua maturidade? Coisas que parecem coisas de escola, como eu falei por aqui, eu acho que foi no último culto que eu falei sobre isso. Pergunta para você mesmo hoje: será que meu coração está pronto? Será que eu estou no caminho certo ou estou me auto-sabotando? Será que eu fico tentando enganar a mim mesmo? Como é que eu vou fazer para me livrar dessa mágoa? Porque me machucaram muito. Como é que eu vou fazer para me livrar dessa dor? Porque me maltrataram demais. Será que eu estou honrando as lideranças? Eu estou na mesa de Atos, mas será que eu estou honrando a líder da mesa de Atos? Eu estou no louvor, estou honrando o líder do louvor. Eu estou na igreja, estou honrando os líderes da igreja. Eu estou na EBI, eu estou no Ignição, eu estou honrando os líderes do Ignição. Honra, abre porta. Desonra, fecha. Fecha. Você não vai ver quem anda pelo caminho da desonra ser abençoado por Deus. Não pode acontecer isso. É impossível quem anda pelo caminho de desonra ser abençoado por Deus, porque Deus não se contradiz. Deus não muda o que Ele mesmo estabeleceu. Hoje é dia de ajustar o coração. Por quê? Porque Deus quer muito cumprir a promessa que te fez. É ano de cumprimento da promessa. E Deus quer muito que o seu coração esteja alinhado para que você possa receber o que Ele prometeu. Feche teus olhos, não fica olhando para mim nem para o bolo. Agora é você e Deus. Faça uma autoanálise aí agora, vamos adorar. Sabe um canto da sua casa que não é visitado por você? Que você não vai naquele lugar? Não sei se na casa de alguém aqui tem isso, ou lá no seu quintal, ou algum cômodo da sua casa que você não vai. Se você não for lá durante muito tempo, sabe o que vai acontecer naquele lugar? Pergunta o quê? Vai ficar empoeirado. Por quê? Porque você não está indo lá. Vai ficar empoeirado, pode ter certeza. Ah, mas está tudo fechado. A poeira vai chegar ali, vai ficar empoeirado, porque não está sendo visitado. Todo lugar que não é visitado, ele fica empoeirado. Entenda. A gente já aprendeu que o nosso coração é um altar, não é? Meu coração é o altar onde eu atraio a presença de Deus. E se esse altar estiver empoeirado? Porque se o teu coração tiver mágoa, ódio, rancor, se você for uma pessoa dada a fofoca, disse-me-disse, queixas, murmuração, desonra, Deus não está descendo nesse altar não. Então esse altar está muito empoeirado. Aí você pode vir para o culto, você pode cantar mais alto que todo mundo, você pode gritar, mas se Deus não visita teu coração, o altar fica empoeirado. Que tal hoje você limpar o altar? Após o senhor estar apontando o dedo para mim? Não, eu não. Se eu estiver apontando para você, tem alguns virados para mim aqui. Estou falando para a gente fazer uma autoanálise. Por quê? Porque está na hora da gente ver a promessa se cumprir. Está na hora. E eu não quero que você só assista a Deus cumprir a promessa na vida dos outros. Como pastor de vocês, me dá esse presente, já que é meu aniversário. Me dá a alegria de ver Deus abençoar você. Me dá a alegria de ver Deus abençoar a tua casa, a tua família. Me dá a alegria de ver você andar de cabeça erguida. Me dá a alegria de ver você sair da humilhação, do fracasso, da vergonha, da derrota. Me dá a alegria de ver você vencendo os vícios. Me dá a alegria de ver você com a tua vida espiritual fortalecida, restaurada. Me dá esse presente. Me dá esse presente.
Eu sei que tem muita gente aqui que hoje mandou mensagem: apóstolo, ama a sua vida, ama a sua vida, ama a sua vida. É bom ouvir essas coisas, claro que é. Mas ama a minha vida com a sua vida, não simplesmente de boca, mas que a sua vida mostre que realmente você ama a sua liderança, ouvindo aquilo que a gente prega e colocando em prática. Porque se você diz que você me ama, mas você pega o que a gente prega aqui e você não faz, você está me desonrando. Eu te ensino uma coisa, aí você vai para o Instagram e fica soltando frasezinha de indireta por causa da palavra que eu preguei. Aí você diz que me ama e me desonra. Você diz que me ama e desonra a igreja que você congrega. Você diz que me ama e sai do culto. Não, mas eu acho que não é muito bem desse jeito. Você diz que me ama e me desonra. Depois, 1 hora depois do culto, você já está desonrando. Ah, você viu o que ele falou? Aquilo foi indireta para mim. Para com isso, irmão. Da onde que eu vou perder meu tempo a soltar indireta para alguém aqui? Só para te lembrar, eu tenho 3.000 ovelhas aqui dentro desse rebanho. Eu recebo inúmeras mensagens por dia. É muita pretensão sua achar que eu vou pegar um culto inteiro para soltar indireta para você. Está se achando demais. É muita pretensão uma coisa dessa. Faz isso não. Isso é o ápice da falta de maturidade. É muita falta de maturidade uma coisa dessa. Eu estou falando para o povo, um povo, não só a igreja física que pastoreio, mas a igreja online que também pastoreio, que recebo mensagem do Brasil inteiro. Brasil inteiro, e quem anda comigo já viu isso. Eu quero que vocês deem certo. Eu preciso que vocês deem certo. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, se você me escolheu para ser teu pastor, ouça o que a gente prega, valoriza o que a gente diz. Porque para estar aqui pregando, irmão, tem um preço que a gente paga. Você está pensando que o que se levanta contra mim é o que se levanta contra você, irmão? Não é não. Não é não, irmão. Contra você se levantam alguns demônios. E lá fora todo mundo conhece os nomes deles, né? São os ralés. Pombagira, Tranca-Rua, Exu Caveira, Exu da Morte. São os demônios que manifestam no corpo. Mas contra líderes, contra os líderes, o que se levantam são principados e potestades. A guerra é em outro nível. Tudo que o diabo quer que eu não pregue aqui, para que você não ouça aí. Então a gente sabe o preço que paga para estar aqui, 17 anos à frente dessa igreja. Aí você vem para o culto, ouve a palavra, e só porque confrontou você sai daqui dizendo: não gostei, não gostei, é assim não, falou indireta. Aí você mandou mensagem para mim no meu aniversário dizendo assim: eu amo sua vida, mas depois me desonra na primeira oportunidade que tem. Apóstolo, o que é isso? Eu estou abrindo meu coração porque eu quero o teu bem. Eu quero o teu bem. Me dá esse presente, por favor. Deixa eu ver você crescer. Deixa eu ver você crescer na obra de Deus. Deixa eu ver você passar pela ignição. Daqui a pouco está aqui no altar servindo comigo, pregando aqui também. Deixa eu ver eu enviando você para fazer obra missionária. Deixa eu ver, me dá essa vitória, me dá essa alegria. Porque assim eu vou estar olhando e dizer, eu vou poder dizer: Deus está de verdade confirmando o meu ministério, porque olha as vidas sendo transformadas. Me dá esse presente. Qual presente? Seja feliz. Fica feliz, seja feliz, mas seja de verdade. Me dá esse presente de ver você bem, de ver você sorrindo, de ver você liberto, de ver você transformado. Me dá esse presente. Ô José, está faltando uma coisinha, José. Deus já tem feito tanto por você, mas está faltando uma coisinha. Cadê teu pai? Honra ele, José. Cadê teus irmãos? Perdoa ele, José. Se livra disso que está dentro de você, está te matando por dentro, você não se deu conta ainda. Você tem nome de quem está curado, mas você por dentro está doente. Você está mal, José. Se você não consegue pronunciar o nome da pessoa, é porque você está cheio de mágoa em relação a essa pessoa, José. Feche teus olhos. Apóstolo, eu cheguei aqui com meu coração doente, mas quero sair daqui curado. Tem coragem de reconhecer agora? Igual José precisou fazer? Vem aqui para a gente orar junto. Mas tem que vir correndo que eu já passei do horário, ó. Vem agora, vem rapidinho, vem rapidinho, vem rapidinho. Vem rapidinho. Vem rapidinho. É pra você crescer.
daquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Em tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Vou orar. Não tem mais ninguém para vir, não, vou orar agora. André, você sabe por que os caldeus tinham 5.000 deuses? Eles tinham 5.000 deuses. Sabe não por quê? É porque eles inventavam um Deus a todo tempo. Tipo assim, não, Deus falou que eu tenho que parar de falar com ele. Aí as pessoas perguntam, qual Deus falou? Ah, o Deus Artérios falou comigo. Aí como ele inventou um Deus, ele tinha que criar um altar para aquele Deus. Aí eles tinham 5.000 deuses. Porque eles inventavam um Deus para cada coisa que eles queriam fazer. E eles tinham que dizer que só estavam fazendo porque o Deus deles mandou. Para de inventar deuses. E siga a direção do único e verdadeiro Deus. Ainda que aquilo que Ele esteja mandando não seja aquilo que você queria fazer. Peça perdão, libere perdão. Siga em paz. Senhor Deus, aqui estão os teus filhos. Que nessa noite, assim como José, dão esse passo de fé. Abrem o coração porque não querem ficar privados da graça. Eles não querem, Senhor, que a raiz de amargura seja para eles guarda-chuva. Eles não querem nutrir mágoas no coração. Eles não querem alimentar isso que está dentro deles. Eles não querem deixar isso crescer e nem mesmo se manter no tamanho que está. Não, eles querem se livrar disso. Tem promessa para se cumprir na casa deles. Tem promessa, Senhor, para a família deles, para o lar deles. Tem promessa para a saúde. Tem promessa para a finança. Tem promessa para o chamado ministerial. E nós não queremos mais perder tempo, Pai. Já perdemos tempo demais, Pai. Assim como José foi curado e viu a promessa se cumprir mais à frente, eu te peço, cura o coração destes que reconhecem que precisam da cura. Porque nós já aprendemos que é o primeiro passo para ser curado é reconhecer que precisa. Sara as feridas, liberta o coração deles, transforma a mente deles, e que nada mais seja impedimento para que eles provem da bênção do Senhor. Que seja assim, meu Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, ágape e azaque desse Deus que é Pai, a comunhão, consolação e unção poderosa do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Amém. Bem forte para Jesus.